Abrir o coração para ouvir a voz do Senhor é o único caminho. Amados irmãos e irmãs, neste dia 29 de junho de 2026, dia de São Pedro e São Paulo. Ontem, no calendário litúrgico, celebrou-se a festa de São Pedro e São Paulo. Porém, culturalmente aqui no Brasil, hoje, dia 29, é o dia de São Pedro. Nós, meus irmãos, somos convidados, assim como Pedro, que muitas vezes falhou, caiu, negou, mas sempre teve a coragem e a abertura de coração para que o Espírito Santo agisse na sua vida e tornou ele o líder dos apóstolos, o primeiro Papa. Nós, pelo nosso batismo, também somos convidados a nos tornar em Cristo uma pessoa capaz de levar Jesus ao coração das pessoas, ajudar as pessoas a se converter, a mudarem de vida e abrir também o seu coração para a boa nova que é Jesus. Sou Pedro Marques, da PMC Católica. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e vamos juntos meditarmos a cada dia a palavra do Senhor. Nesta segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum, meditemos o Evangelho de Mateus, capítulo 8, do 18 ao 22. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permita-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixem que os mortos sepultem seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, seguir Jesus sem reservas. O discípulo exige prioridade absoluta. Deste Evangelho de Mateus, capítulo 8, do 18 ao 22, fica muito evidente esta exclamação: Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Caríssimos, neste Evangelho, um dos ensinamentos mais exigentes de Jesus sobre o discipulado. Não encontramos palavras de conforto fácil, mas um chamado radical que revela o verdadeiro preço de seguir a Cristo. Jesus não procura admiradores ocasionais, ele chama discípulos decididos. Nós vivemos ultimamente fenômenos, pessoas buscando curas, buscando libertação, buscando alívio espiritual, consolo, conforto, e enfim. É por isso que as missas hoje, algumas missas chamadas Missa da Misericórdia, Missa de Cura e Libertação, elas mais facilmente conseguem unir mais pessoas. É algo normal que está acontecendo, porque as pessoas, elas querem e também elas precisam de apoio, elas precisam de conforto, precisam ser acolhidas em todos os ambientes em que elas se encontrarem. Mas uma coisa que deve chamar a nossa atenção é que a gente não pode viver só buscando isso. Muitas pessoas não vivem mais em suas comunidades, não visitam mais suas paróquias, onde elas sabem que tem missa da libertação, que tem um grande evento de cura e libertação, elas viajam, elas vão longe, elas não medem esforços, não medem gastos. Mas quando o assunto é viver a vida de comunidade, assim como a primeira comunidade cristã, que era uma comunidade de partilha, de bênçãos, mas também uma comunidade que enfrentava dificuldades, enfrentava problemas, hoje é comum. Muitas pessoas não querem assumir coordenação porque dá muito trabalho, não querem coordenar pastorais porque é muito difícil, porque trabalhar com pessoas é a pior coisa que tem, e, enfim, a gente encontra inúmeras dessas situações. Jesus aqui, ele vai nos chamar a atenção para alguns aspectos fundamentais. O primeiro personagem que aparece é o mestre da lei, que diz com entusiasmo: Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores.
À primeira vista, parece uma belíssima profissão de fé. Contudo, Jesus responde de maneira surpreendente. As raposas têm tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus conhece profundamente o coração de cada um de nós. Aquele homem, ele podia imaginar um Messias glorioso, cercado de honras. Cristo, porém, desfez qualquer ilusão. Seguir Jesus significa aceitar também a pobreza e, com humildade, aceitar também a cruz. Nosso Senhor, Ele não promete riquezas, sucesso ou vida sem dificuldade. Pelo contrário, promete sua presença constante e a alegria que nasce da comunhão com Deus. Hoje nós encontramos um número enorme e cada dia maior de pessoas que buscam ir contra a doutrina, contra o próprio Evangelho. Porque o Evangelho, uma vez que disse uma coisa, há 2000 anos atrás, hoje a igreja continua afirmando o mesmo ensinamento. E tem um grupo de pessoas que eles querem, a todo custo, que a igreja vá se desfazendo de alguns ensinamentos do próprio Cristo, para ir aceitando tudo, aceitando o erro, aceitando o pecado, aceitando os vícios, aceitando tudo, para acolher a todos, querendo trazer esse critério social para dentro da igreja. Meus irmãos, o caminho da perfeição passa pela cruz. Não há santidade sem renúncia e combate espiritual. Para que algumas histórias mais lindas e mais belas do que o próprio Santo Agostinho, procure conhecer o livro Confissões. Quem era Agostinho? Vivia uma vida depravada, de desobediência aos pais. Tudo quanto não agrada a Deus era sinônimo de Agostinho. No entanto, quando ele tem um contato pessoal com Cristo, e ele começa a entender o quanto aquela vida que ele levava estava ofendendo não somente a Deus, mas principalmente a ele mesmo, se destruindo a família, destruindo tudo quanto pode levar à santidade. Observemos que nós, muitas vezes, não nos damos conta disso. Meus irmãos e minhas irmãs, o ensinamento de Jesus, ele é válido 2000 anos atrás, foi válido 1000 anos atrás e é válido hoje. Nós precisamos levar o Evangelho muito a sério. Nós precisamos levar o que a igreja ensina muito a sério. Senhor, permita-me que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Qual a resposta de Jesus? Segue-me, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. É esse caminho que a gente precisa seguir. Jesus não está desrespeitando o quarto mandamento, nem proibindo o cuidado com a família. A própria Escritura ensina: honra os pais. Honre teus pais, meus irmãos. Na linguagem bíblica, a expressão deixe que os mortos enterrem seus mortos significa que aqueles que ainda não acolheram a vida nova do reino podem ocupar-se das realidades passageiras, enquanto aqueles que foi chamado por Cristo devem reconhecer que nada pode ocupar o primeiro lugar em sua vida. Naquele contexto, é provável que o pai ainda nem tivesse falecido. O discípulo queria adiar definitivamente sua resposta ao cumprir todas as responsabilidades familiares. Jesus revela que o chamado de Deus não pode ser colocado em espera. Caríssimos, quando eu resolver meus problemas, quando eu tiver meu tempo, quando eu me aposentar, quando eu tiver meus filhos e eles crescerem, e assim a nossa conversão vai ficando tardia. E quantos já perderam a vida sem chegar nessas ocasiões em que imaginava que queria chegar? Deus chama nós hoje. O reino de Deus não admite discípulos por períodos ou apenas no futuro. Jesus não força ninguém, mas exige liberdade. O Evangelho inteiro mostra que Cristo chama pessoas concretas em momentos concretos da vida. Pedro deixou as redes. Mateus abandonou a coletoria de impostos. Também nós somos chamados diariamente.
Nem todos deixarão a sua profissão, o seu modo de vida. Porém, o chamado ele vai continuar. Infelizmente, nem todos vão conseguir abrir os olhos a tempo. Segue-me, disse Jesus. Segue-me, fala Jesus hoje para nós. Não é apenas um convite feito lá atrás, é um convite que é atualizado no nosso batismo. E o nosso batismo, ele nunca é passado, ele nunca é ultrapassado. Por isso, meus irmãos, na família, no trabalho, na comunidade, na vida paroquial, na missão, nós somos chamados a ter uma fidelidade diária, a dizer não para muitas coisas, para muitas ideologias desse mundo. Deste Evangelho, Jesus nos faz uma pergunta silenciosa: o que ocupa primeiro lugar no seu coração? São Paulo diz: tudo considero como perda diante da excelência do conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor. Peçamos hoje então a graça de um coração livre, desprendido e decidido. Que Nossa Senhora, a primeira discípula que respondeu sim imediatamente ao chamado, também nos faça dizer o nosso sim hoje e nos ensine a colocar Cristo acima de tudo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. São Daniel Comboni, rogai por nós. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. Breve reflexão sobre o mês do Sagrado Coração de Jesus. 29º dia. Aproximemo-nos da mesa. Ali acharemos o coração de Jesus, desejoso de se unir a nós frequentemente. O amor tende naturalmente à união com o objeto amado, ou antes, segundo o pensamento de Santo Agostinho, o amor é uma cadeia de ouro que une o coração da pessoa que ama e o da pessoa amada. E como esta união não se pode efetuar de longe, aquele que ama deseja sempre a presença da pessoa amada. Jesus, o Senhor, o amante, ele manifesta nesse sentido o mais divino desejo. Ardentemente desejo, diz ele, comer esta Páscoa convosco. Estas palavras foram pronunciadas na última ceia, mas o fogo que abrasava então o coração de Jesus não é menor hoje. Continua sendo o mesmo fogo abrasador que deseja nos envolver completamente em seu amor verdadeiro. Revela-nos o desejo que tem o coração de Jesus de unir a nós na Eucaristia, desejo que nasce do grande amor que ele nos tem. E é evidente que só a comunhão frequente pode satisfazer tal desejo. Se não podeis comungar todos os dias, como os fervorosos cristãos dos grandes séculos da fé, comungai ao menos todas as vezes que puderdes. Não vos esqueçais, principalmente, a comunhão da primeira sexta-feira de cada mês, a qual o coração de Jesus concede as maiores graças. Fazei-as nas 3 intenções já citadas. A primeira, em reconhecimento do dom inefável que Jesus nos faz na Eucaristia, de seu corpo e de seu sangue, de sua alma e sua divindade, de seu coração. A segunda intenção, em compensação da negligência que tínhamos outrora em vos aproximar da Santa Mesa. Pedi com ardor, como Santa Catarina de Sena, que ia ter-se com seu confessor exclamando: ó meu Pai, dai à minha alma o seu nutrimento muito amado. E a terceira intenção, em reparação de vossas faltas e de tanto sacrilégio que se comete contra este adorável sacramento. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, meditando sobre este mês do Sagrado Coração de Jesus, já estamos chegando na reta final. Peçamos então que o coração de Jesus, unindo ao nosso, possamos juntos amar verdadeiramente.
dar essa resposta satisfatória desse infinito e puro amor de Jesus por nós. Se comungardes muitas vezes, esquecerei todas as vossas ingratidões, diz o coração de Jesus. Obriga-vos também a vos aproximar no divino banquete, a compaixão para com o divino Salvador.